O programa Visual na TV está de volta e hoje a gente vai falar dos 100 anos da dermatologia. Afinal de contas, a pele é o nosso maior órgão e ela deve ser cuidada, decorrente à sua idade, cada idade um tipo de tratamento. Mas como que você sabe que está se tratando com um profissional adequado? Por isso eu recebo a doutora Beatriz Bianco Gomes Garcia. Seja muito bem-vinda, dermatologista, aí para falar sobre esse assunto com a gente hoje. Oi, boa noite, Fran. Boa noite. Então vamos falar aí, quando que eu sei que um profissional que eu estou buscando, um dermatologista, é confiável? Quanto tempo, em média, demora a formação de um profissional? Começa lá atrás, quando você vai prestar o vestibular para a faculdade de medicina. Então, a pessoa passa no vestibular, faz 6 anos de faculdade de medicina, aí ela tem que passar um concurso que é mais competitivo do que o vestibular, que é o exame para residência médica na especialidade que a pessoa escolheu. No caso, dermatologia, dependendo do serviço, são realizados 1 ou 2 anos de clínica geral e depois de 2 a 3 anos de dermatologia, um período no qual a pessoa fica imersa na dermatologia, então ela acompanha enfermarias com pacientes internados, ambulatórios das mais diversas doenças, faz cirurgias, ou seja, ela é treinada para tratar da pele. Ao final do contas, dá quantos anos mais ou menos? Olha, são ao todo pelo menos de 9 a 10 anos. Ao final da residência médica, a pessoa está apta a prestar um exame, que é o exame de obtenção do título de especialista em dermatologia. É um exame da AMB junto com a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Uma vez aprovado nesse exame, a pessoa pode estar apta a se chamar dermatologista e registrar esse título no Conselho Regional de Medicina. Então, a partir do momento que esse trâmite todo é feito, essa pessoa, para o Conselho Federal de Medicina, é um especialista. Então, depois de 10 anos, aproximadamente 9 a 10 anos de estudo, se formando ali, se especializando, para daí ser considerado um dermatologista. E ela tem um CRM ali de médico e tem mais uma especialização do dermatologista. O ano passado saiu a resolução 1974 de 2011, que ela exige que o médico, para poder divulgar a especialidade, que ele divulgue o RQE, chama Registro de Qualificação da Especialidade. É como se fosse um SIC, um RG, que é daquele profissional. Então, junto do carimbinho do CRM, quem é especialista tem esse número e a divulgação dele é obrigatória. Então, a tua receita vai ter esses 2 carimbos. Tem. No carimbinho você vai ver os 2 números. Nas propagandas, em matérias, se torna obrigatório. Isso é uma segurança para o paciente de que aquela pessoa realmente é um especialista. Ou seja, se o médico, às vezes ele é médico, mas não é especialista em dermatologia, ele pode atuar ou não, doutor? Poder atuar, o Conselho Federal de Medicina fala que a pessoa pode atuar. Por exemplo, eu posso receitar remédios para diabetes, para pressão alta, ou para arritmia, por exemplo, mas eu não sou cardiologista. Então eu posso atuar nas diversas áreas desde que eu não incorra em perícia, imprudência e negligência. Ou seja, fazer as coisas que eu acho que eu sou capaz de fazer. Agora, para eu divulgar que eu sou especialista, eu preciso que fazer todo esse trâmite, ter minha especialidade registrada no conselho, para eu estar legalmente apto a falar que eu tenho essa especialidade. Então você tem que ser treinado, você tem que passar no exame, você tem que registrar isso. Antigamente essas regras não eram válidas, não existiam na verdade essas regras, mas atualmente esse trâmite se faz necessário. Isso é importante porque dá segurança para o paciente que aquela pessoa é realmente o especialista que está tratando. Porque é comum, às vezes, como várias pessoas exercem várias especialidades, causar confusão para o paciente. Falsos profissionais. O paciente às vezes chega pra gente, foi procurar uma pessoa que julgava ser especialista e não era, e às vezes fez tratamentos inadequados, evoluiu com sequelas ou com falta de resultado terapêutico, e aí ele se descobre que não foi o profissional que atendeu. Então gera muito assim, apreensão, sentimento de revolta no paciente, fala assim, mas eu procurei tal pessoa, achei que fosse. E só depois, né? Que a pessoa se descobre, não procura antes, não se informa antes, só descobre depois do problema. Doutora, vamos falar aí das especialidades de um dermatologista. Ele tem especialidade cirúrgica, estética, clínica. Vamos diversificar cada uma, apresentar para as pessoas que estão em casa? Então, assim, o dermatologista ele é treinado em várias áreas, né? Então, existe a dermatologia clínica, que trata de doenças, né? Então, a gente tem as doenças inflamatórias, infecciosas da pele, as tumorais. Então, ele trata psoríase, vitiligo, alergia, acne, lúpus, os tumores de pele. Aquelas pintinhas. Exatamente, faz a avaliação daquelas pintas que são perigosas ou não.
né? Faz a prevenção de doenças e trata clinicamente o envelhecimento da pele ou sequelas decorrentes de cirurgia, de queimadura, desse aspecto. Aí depois entra a parte cirúrgica, porque o dermatologista ele tem um treinamento, por exemplo, você suspeitou de uma doença de pele, ou tumor de pele, você precisa fazer uma biópsia para ter o diagnóstico confirmado. Então, ele é treinado para fazer esse tipo de cirurgia. Então, você faz biópsias, retira pintas, tumores, cistos, pequenas verruguinhas, você pode cauterizar. Existe a parte, além dessa parte, a parte de tratamento é mais cirurgia de unha, por exemplo, a unha encravada. Isso eu achei bem legal, até porque normalmente quem for unha encravada, por exemplo, vai no manicure, tira ali, às vezes infecciona, fica com aquilo lá, com o dedão inchado, só depois vai procurar um profissional. O dermatologista trata dessa unha. Então, você pode tratar tanto clinicamente, alguns casos, agora alguns casos, a situação é mais grave, às vezes você precisa intervir cirurgicamente. Então tem que se cuidar também. E na parte estética, que é acho que o que o pessoal mais procura, né? Acho que você tem sempre um equilíbrio entre a parte clínica e a estética, né? A parte estética, ela envolve os tratamentos cosméticos da pele, né? E envolve toxina botulínica, preenchimento de rugas, tratamento de laser para manchas, para cicatrizes, para estrias, tratamento de gordura localizada. Você também tem alguns tratamentos específicos para sequelas, por exemplo, paciente que sofreu queimadura, que tem cicatrizes cirúrgicas, às vezes de acidentes. Então é uma parte assim bastante extensa na qual o dermatologista também é treinado para atuar. Obviamente tem colegas que gostam mais de parte cirúrgica, outros mais de parte estética, outros preferem mais a parte clínica, né? Varia do perfil do profissional, mas normalmente o dermatologista ele é treinado em todas essas áreas durante a residência e dentro delas ou ele acaba fazendo especificamente algumas áreas ou acaba fazendo um pouco de tudo. Pode fazer das 3 áreas ali ou cada uma específica. E assim, uma coisa que é fascinante da dermatologia é que na parte clínica você trata todos os extremos da vida, você trata o bebê. Então, existe a dermatologia pediátrica, aí você trata a criança, você trata o adolescente. Vai acompanhando. Você vai acompanhando. Aí a mulher, na fase adulta, a mulher ou o homem, depois vai entrando na fase madura e tem a fase específica do idoso. Cada fase tem doenças específicas, tem características e peculiaridades específicas e a pele ela muda de acordo com... E pode começar desde a mamãe lá grávida, né? Que é importante ser tratada a pele nessa época também. Exatamente. Até para o bebê ficar bonitão depois, né, doutora? E a gente falou aí da parte estética, a questão de laser, a questão de toxina botulínica, isso tudo. Às vezes é aplicado por um não profissional ou então por um mau profissional, leva o paciente a ter sequelas. Isso é comum no consultório? Eventualmente a gente pega sequelas dessa parte mais estética, né? Ou, por exemplo, pacientes que é aplicada a toxina, ela tem uma durabilidade muito fugaz, além do tempo que a gente espera que dure. Ou pacientes que a pálpebra cai, às vezes por decorrente de aplicação, ou aplicações que ficam muito artificiais. A pessoa fica parecendo inexpressiva, né? E tem complicações, por exemplo, preenchimentos que às vezes decorrem com necrose de pele, então assim, às vezes o preenchedor é injetado no vaso e às vezes formam úlceras e feridas na pele, rejeições por exemplo, antigamente fazia bastante, a gente ouvia falar bastante daquela bioplastia, que injetava polimetilmetacrilato, então uma substância que dá reações tardias, então às vezes você vê rejeição desse produto que foi aplicado. Pode ser tardio? Pode. Eu posso fazer agora e ter resultado só daqui muito tempo? No caso do metacrilato, você pode ter resultado 3, 5 anos, 8 anos. Isso provoca sequelas graves? Pode provocar reações alérgicas, pode provocar a formação de nódulos e lesões avermelhadas que às vezes drenam secreção, drenam pus. Existem casos clássicos até desses tratamentos injetáveis para celulite, gordura localizada, tido como mesoterapia ou intradermoterapia, de pessoas que contraíram uma doença muito grave que chama micobacteriose atípica. É causado por um micro-organismo que é da família do bacilo da tuberculose e ele causa uma infecção onde cada pontinho foi aplicado. Então existem mulheres que tentaram melhorar essas condições, procuraram profissionais, foi injetado produtos que você não sabe exatamente o que foi a qualidade e evoluíram com doenças. E essas doenças têm tratamento de 3 a 5 anos com medicações bem fortes e às vezes a pessoa ainda, apesar de todo esse empenho em tratar, pode evoluir com sequelas nos locais onde teve o problema. Então, doutora, onde que a pessoa pode checar todas essas informações para estar ciente de que o seu médico realmente é um especialista? Ela pode ou entrar no site do Conselho Federal de Medicina, que é www.cfm.org.br, no item Busca pelo Médico, que aí ou você coloca o nome
e a especialidade, ou o nome, o CRM, e aí ele vai listar os profissionais ali. Ou pelo site da própria Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é www.sbd.org.br. Então fica aí o recadinho para você. Quero agradecer muito as suas informações, doutora. Acho que a informação é vital, afinal de contas são 100 anos de dermatologia, muito se avançou, muito se vai avançar ainda, mas tem que ficar cuidando disso, né? Porque os charlatões também aparecem nesse meio, né? É como todas as áreas têm as suas dificuldades, a dermatologia também tem as dela. E obrigada pela oportunidade. Imagina, então fica o cuidado aí para você, cuide da sua pele, afinal de contas é o nosso maior órgão, né? Tanto interno quanto externo, você tem que cuidar, tem que estar bem, a sua saúde deve estar bem. A gente vai para um breve intervalo em volta já já, não sai daí.